nessa questão da UEL do Paraná de 2015, sobre o Kant e baseado num trecho da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, nós podemos destacar no enunciado da questão alguns elementos importantes para a resolução a partir das alternativas que são propostas. Então, a questão nos diz que as leis morais, juntamente com seus princípios, não só se distinguem essencialmente em todo o conhecimento prático, de tudo mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura. Importante, então, marcarmos a parte pura. E aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que seja ao conhecimento do mesmo. Então, ele fala dos princípios, que não só se distinguem essencialmente de qualquer elemento empírico, e que a filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura. Então há uma distinção entre filosofia moral e filosofia prática, uma parte pura e uma parte empírica. Então vamos analisar a partir de agora, com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, vamos assinalar a alternativa correta. A letra A nos diz que a fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência moral, na qual se pesquisa mais o que o homem é do que ele deveria ser. Pensando que a análise moral kantiana tem a ver com uma parte pura, uma parte racional, não poderíamos dizer que a fonte das ações morais deve ser encontrada apenas numa análise psicológica da consciência moral. E também o elemento-chave é a razão, temos que ter em vista de que ela tem a ver não com o que o homem é, mas o que ele deveria ser. Então, aqui a proposta de resposta, ela inverte o que o Kant diz. As normas morais, a parte pura da filosofia, ela está ligada àquilo que o homem deve ser. Por isso, essa questão tem como alternativa falsa a letra A. Na letra B, a questão nos diz, a partir dessa possibilidade de resposta, que o elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas que as passionais. Novamente, voltando com a razão, não são as inclinações que guiam o trabalho da mente e o trabalho da razão ao determinar aquilo que é a moral do ser humano. Então, o elemento determinante do caráter moral de uma ação não é a inclinação, é a razão. E aí o resto da questão também se torna inválido. Não são as serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais. Apesar do Kant dizer que há uma distinção entre inclinações serenas e inclinações passionais, elas não são elementos determinantes do caráter moral. Então essa alternativa também é falsa para essa questão. A letra C nos diz que o sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é desejado. Novamente, há uma inversão. O sentimento não é o elemento determinante. O elemento determinante é a razão. Por sua vez, então, essa questão inverte o polo da filosofia kantiana. Então, não é a razão, não é o sentimento que dá uma direção à razão. Há uma inclinação a partir das paixões. São as paixões que são moldadas a partir do elemento racional. Então, essa alternativa também é falsa de acordo com a filosofia kantiana. A letra D. O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos propulsores humanos naturais, os quais se direcionam ao bem próprio e ao bem do outro. Apesar do conceito de bem do outro nos parecer algo que estaria na filosofia kantiana dos juízos universais, dos imperativos, os propulsores humanos naturais, que são as paixões, não são o ponto de partida dos juízos morais. Novamente, o elemento importante é a razão. Para entender a filosofia kantiana, é sempre importante ter a razão
como ponto de partida. Então, o ponto de partida dos juízos morais não se encontra nos propulsores humanos, mas na razão. Essa alternativa também é falsa. Letra E. O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais devem ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana. Exatamente. Ele coloca o princípio supremo da moralidade na razão prática, e as leis morais devem ser independentes, ou seja, elas não estão sujeitas a qualquer condição subjetiva da natureza humana. Exemplifica de maneira correta a teoria kantiana da razão. Então essa é a alternativa correta, a alternativa E para a questão apresentada.